Bem, povo abençoado, The Lord has privileged us to invite the worship teams here at the head offices in Nairobi. o Senhor nos concedeu o privilégio de convidar os grupos de louvor para vir até aqui no escritório central em Nairobi And to be able to engage them in a conversation that the Spirit of the Lord has deemed fit for this hour, para poder ter com eles uma conversa que o Espírito do Senhor considerou adequada para esta hora. even as there is a great visitation, this enormous visitation of God the Father, Quando há esta grande visitação, esta enorme visitação de Deus Pai, of the Lord Yahweh in the house of God, the house of the Lord, do Senhor Yahweh na casa de Deus, na casa do Senhor, that in this prime time, when this visitation is being observed by heaven upon the earth at this hour, neste tempo especial, quando a visitação do Senhor está sendo observada pelo céu sobre a terra nesta hora, then you see the Spirit of the Lord now is able to navigate the agenda of the two servants of the Lord. então você vê que o Espírito do Senhor está dirigindo a agenda destes dois profetas do Senhor, That they may be able now to minister to a sector of the house of the Lord, para que eles possam agora ministrar para uma parcela, uma parte da casa do Senhor, and specifically to minister to the worship teams e especificamente ministrar para os grupos de adoração, to those that stand before the Lord, those that appear before the Lord at the altar, aqueles que estão diante do Senhor, aqueles que comparecem diante do Senhor no altar, and lead worship. So you may call them the worship leaders. e liderar a adoração. Então você pode chamá-los de líderes de adoração, That lead worship before the Lord of heaven, que conduzem a adoração diante do Senhor do céu, before God Almighty, Jehovah Yahweh. diante do Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh. And so this conversation has been ongoing for 2 weeks. Então, esta conversa tem acontecido há 2 semanas, And this week, the conversation that ended yesterday e nesta semana, a conversa que terminou ontem, in training worship leaders, those that lead worship, para treinar líderes de adoração, aqueles que conduzem a adoração, on what it means to stand before the Lord and lead worship. a respeito do que é que significa estar diante do Senhor e conduzir a adoração. That as we talk about this period of reformation, Que, enquanto nós falamos a respeito deste período de reforma, this time of transformation, deste tempo de transformação, this time of returning, deste tempo de retorno, this time of restoring and revival, deste tempo de restauração e avivamento, that this sector too, para que este grupo também, this department of worship in the house of the Lord, este departamento de adoração na casa do Senhor, may also get her own share of instruction and counsel também possa receber a sua própria parcela de instrução e conselho on reformation and revival, a respeito da reforma e do avivamento, that all may be in tandem in one step with the Spirit of the Lord, para que todos possam estar no mesmo passo com o Espírito do Senhor and be restored for the glorious coming of the Messiah. e serem restaurados para a gloriosa vinda do Messias. So this conversation has taken place in the past week, Então, esta conversa aconteceu na semana passada and yesterday we had another meeting here, e ontem nós tivemos outra reunião aqui
And I want to share a little bit of that conversation. E eu quero compartilhar um pouco daquela conversa, Because the audience and the constituency now via the radio is a little bit larger. porque a audiência e os participantes agora, através da rádio, é maior. So each one be given the opportunity to hear what the Spirit of the Lord is saying at this hour. Então, para que todos possam receber a oportunidade de ouvir o que é que o Espírito do Senhor está dizendo nesta hora. Now, in my conversationing with the worship leaders yesterday, Agora, na minha conversa com os líderes de adoração ontem, I brought it to them very clearly, as I do today and tonight and to you. o que eu trouxe para eles muito claramente, estou trazendo hoje, nesta noite para vocês, Is that appearing before the Lord Jehovah é que comparecer diante do Senhor Jeová as a worship leader como um líder de adoração is a very serious calling, é um chamado muito sério, a very significant calling um chamado muito importante that the Lord lays upon the lives of a certain few elect. que o Senhor coloca sobre as vidas de alguns poucos eleitos. A certain few people that He chooses, He elects, Algumas poucas pessoas que Ele escolhe e elege and then lays upon them this noble and novel calling. e coloca sobre eles este chamado nobre e singular, That they may be able to come, to stand before Him para que eles possam vir e ficar diante dele, at the altar of the Lord Jehovah Yahweh, the Holy God of Israel, no altar de Jeová Yahweh, o Santo Deus de Israel, and then at that place e então naquele lugar be able to dispense ministration, standing before the Lord, as you all know. para poder dispensar ministração, estar diante do Senhor, como todos vocês sabem. In the Hebrew context is essentially ministering unto the Lord. No contexto hebraico é essencialmente ministrar ao Senhor. And so, Então, the act of leading worship, as is known, o ato de conduzir a adoração, como é conhecido, is essentially a very high calling é essencialmente um chamado muito alto, that the Lord places on a select person que o Senhor coloca sobre uma pessoa selecionada, on select persons, sobre pessoas selecionadas, and when He does that, e quando Ele faz isto, then He also enables them. então Ele também as capacita. He enables them to be able to stand before Him. Ele as capacita para estarem diante dele. But it's a significant event. Mas é um evento significativo, It's a high calling. é um alto chamado, It's an election. é uma eleição. Because then He chooses just a few that will stand before Him and lead worship. Porque então Ele escolhe apenas alguns poucos que vão estar diante dele e conduzir a adoração. And there are certain instruments, certain requirements E há certos instrumentos, certos requisitos that the Lord really lays, He places on those that stand before Him to worship Him. que o Senhor realmente coloca sobre aqueles que estão diante dele para adorá-lo. And that is what I want to walk through today. E eu quero andar através disto hoje, Now that we have a huge constituency through the radio, agora que nós temos uma grande audiência pela rádio, that everybody may be on the same page, para que todos estejam na mesma página, those that endeavor to stand before God and lead worship. aqueles que anseiam por estar diante do Senhor e conduzir a adoração.
to worship Him, to worship Jehovah. Para adorá-lo, para adorar Jeová. Now the Bible speaks very clearly Agora, a Bíblia fala muito claramente about appearing before the Lord. a respeito de comparecer diante do Senhor. And I would like to read in order to begin this conversation with you. E eu gostaria de ler, para começar esta conversa com vocês, To read from the book of Zechariah chapter 3. ler no livro de Zacarias, capítulo 3. On what it really means standing before the Lord. O que é que realmente significa estar diante do Senhor? Standing before the Lord as a worship leader, leading worship. Estar diante do Senhor como um líder de adoração, conduzir a adoração. And this standing before the Lord as a worship leader, leading worship, E o fato de permanecer diante do Senhor como um líder de adoração, conduzindo a adoração, is a very serious act. é um ato muito sério. I had said that standing before the Lord is a calling, is a serious calling. Eu disse que estar diante do Senhor é um chamado, é um sério chamado. And it's an election. It's a situation in which the Lord picks somebody É uma eleição, é uma situação na qual o Senhor pega alguém, exalts them and allows them to stand before Him to minister unto Him. Ele os levanta e ele permite que eles estejam diante dele para ministrar a ele. And I said, standing before the Lord pulls a great spectrum of servants E eu disse que permanecer diante do Senhor envolve uma grande gama de servos, from the pastor, the evangelist, desde o pastor, o evangelista, the teacher, and all people that stand before the Lord o mestre e todas as pessoas que estão diante do Senhor, to minister unto the Lord, the Holy God of Israel, para ministrar ao Senhor, o Santo Deus de Israel. and I said in that wide spectrum I had singled out E eu disse que nesta vasta gama eu afunilei. this past 2 weeks in the conversation here, Nestas 2 semanas passadas, nesta conversa aqui, I had singled out the worship leaders. eu separei, eu isolei os líderes de adoração. What does it mean to stand before the Lord? O que é que significa estar diante do Senhor? And what are the preparations that they need to put in place E qual é a preparação necessária that when they stand before the Lord, para que quando eles estiverem diante do Senhor, they may also be in right standing with the Lord. eles também estejam em retidão diante do Senhor. So this is the conversation that has been happening here at the head offices here in Nairobi. Então, esta é a conversa que tem acontecido aqui no escritório central em Nairobi, For the past 2 weeks, culminating into the one we had yesterday, pelas 2 semanas passadas e culminando com a reunião que tivemos ontem. and I know very well that the Lord is probably going to lead me to have another conversation with worship leaders E eu sei que o Senhor provavelmente vai me conduzir para ter uma outra conversa com os líderes de adoração. this coming week too, probably 1 day or 2 days again, as the Lord leads. Nesta próxima semana, novamente, talvez 1 ou 2 dias, conforme o Senhor conduzir. But to advance this very important aspect of the practice in the house of the Lord, Mas para avançarmos nesta prática tão importante na casa do Senhor, standing before the Lord, leading worship, being a worship leader, ficando diante do Senhor e conduzindo a adoração como um líder de adoração. So in the process, I was turning to the book of Zechariah chapter 3.
Então, no processo, eu estava indo para o livro de Zacarias, capítulo 3, in order to underscore the gravity of being a worship leader, standing before the Lord, para poder enfatizar a gravidade de ser um líder de adoração, estar diante do Senhor, to worship Him, to lead worship in the church. para adorá-lo, para conduzir a adoração na igreja. And in Zechariah 3, E em Zacarias 3, Zechariah chapter 3 verse 1 on, Zacarias capítulo 3, do versículo 1 em diante, he says, ele diz: then the guiding angel showed me Joshua the high priest, Então o anjo me mostrou Josué, o sumo sacerdote, representing disobedient, the sinful Israel, representando a desobediente e pecaminosa Israel, standing before the angel of the Lord. que estava diante do anjo do Senhor, And Satan standing at Joshua's right hand, e Satanás estava à mão direita dele, to be his adversary and to accuse him. para se opor a ele e para acusá-lo. I'm reading from Amplified, remember? Lembrem-se que estou lendo na versão amplificada. And then he says, E então ele diz, verse 2, and the Lord said to Satan, versículo 2, então o Senhor disse a Satanás: the Lord rebuke you, Satan. O Senhor te repreende, ó Satanás. Even the Lord who now and ever has chosen Jerusalem, rebuke you. O Senhor que escolheu Jerusalém, agora e para sempre, Ele te repreende. Is this not a log snatched and rescued from the fire? Acaso não é este um tição tirado do fogo? Now Joshua was clothed with filthy, unseatingly vile garments, Agora, Josué estava vestido com vestes inadequadas, sujas e repugnantes, and was standing before the angel of the Lord. e estava de pé diante do anjo do Senhor. Verse 4 of Zechariah chapter 3 says, Versículo 4 de Zacarias, capítulo 3, ele diz: he spoke to those who stood before him, saying, Ele tomou a palavra diante daqueles que estavam diante dele e disse: remove the filthy garments from him. Tirem as vestes sujas dele. Again, remove the filthy garments from him. Novamente, tirem as vestes sujas dele. That is very significant. Isto é muito significativo. And he said to Joshua, E ele disse para Josué: see, I have caused your wickedness to be taken away from you, Eis que eu fiz com que a tua iniquidade fosse retirada de ti, and I'll clothe and beautify you with rich robes of forgiveness, e eu vou te vestir e te embelezar com ricas vestes de perdão. Remember, I'm reading Amplified. Lembrem-se que estou lendo a versão amplificada. Verse 5 he says, No versículo 5 ele diz: and then I say, E então eu disse: let them put a clean turban on his head, Ponham um turbante limpo sobre a sua cabeça. and so they put a clean turban on his head, Então eles puseram um turbante limpo em sua cabeça and clothed him with rich garments and raiments, e o vestiram com ricas vestes e ornamentos. and the angel of the Lord stood by. E o anjo do Senhor estava ali. And then the angel of the Lord solemnly and earnestly admonished Joshua, saying, Então o anjo do Senhor sinceramente
e solenemente advertiu a Josué, dizendo, Verse 7, Zechariah 3. versículo 7 de Zacarias 3. Thus says the Lord of hosts, Assim diz o Senhor dos Exércitos: if you will walk in my ways, se você andar nos meus caminhos, that is, remain faithful and perform my service, que significa permanecer fiel e executar o meu serviço, then you will also govern my house, então você também governará a minha casa and have charge of my courts, e guardarás os meus átrios, and I will give you free access to my presence, e te darei livre acesso à minha presença. among these who stand here. Entre estes que aqui se encontram. So I would like to use this premise. Então, eu gostaria de usar esta premissa. I would like to use this foundational scripture Eu gostaria de usar esta escritura fundamental to really speak to the worship leaders para realmente falar com os líderes de adoração. and all those you'll find even as a pastor that there are things here that will touch you. E todos aqueles, você aqui como um pastor, você vai encontrar coisas que te tocam, That will become very pertinent in your practice before the Lord. que se tornarão muito pertinentes na tua prática diante do Senhor. But I would like to take this wonderful opportunity of this scripture Mas eu gostaria de pegar esta maravilhosa oportunidade desta escritura to talk to pastors and pastors of worship leaders, those that stand before the Lord, para falar com os pastores e com os líderes de adoração, todos os que estão diante do Senhor, and minister and lead worship, e ministram e conduzem a adoração, lead the church, lead the saints, conduzem a igreja, conduzem os santos, lead the congregation before the Lord to worship the Lord. conduzem a congregação diante do Senhor para adorar o Senhor. So what really does it mean to be a worship leader in the church at this hour? Então, o que é que realmente significa ser um líder de adoração na igreja nesta hora? At this very critical hour in the history of the church, Nesta hora muito crítica na história da igreja, when the visitation of the Lord God is in the house of the Lord, quando a visitação do Senhor Deus está na casa do Senhor, and when the two messengers, the two prophets of the book of Revelation, chapter 11, e quando os dois mensageiros, os dois profetas do livro do Apocalipse, capítulo 11, are walking the earth, they are ministering inside the house of the Lord. estão andando na terra e eles estão ministrando dentro da casa do Senhor. What does it mean to be a leader of worship? O que é que significa ser um líder de adoração? To lead worship in the house of the Lord at this hour. Conduzir a adoração na casa do Senhor nesta hora. That is the question we are confronted with tonight, blessed people. Esta é a pergunta com a qual nós estamos sendo confrontados nesta noite, povo abençoado. At this hour, when the tremendous hosts of the Lord, the cloud of God has settled in the house of the Lord, Nesta hora, quando as tremendas hostes do Senhor, a nuvem de Deus repousou na casa do Senhor. what does it mean to be a worship leader, to lead worship in the house of the Lord? O que é que significa ser um líder de adoração, conduzir a adoração na casa do Senhor? And this scriptural premise, the foundational scripture, the reference scripture of Zechariah chapter 3 that I'm using, E nesta escritura básica, a escritura fundamental, a referência bíblica de Zacarias capítulo 3 que eu estou usando, you really see very well how the Lord comes out você realmente vê muito bem como que o Senhor vem.
and I'm going to blend it with the scripture in Isaiah. E eu vou combiná-la com uma escritura em Isaías. But the Lord comes out very clearly on some of the key benchmarks. Mas o Senhor vem muito claramente a respeito de alguns parâmetros que são chave. The key standards, Os padrões chave. the key requirements, Os requisitos chave. the requisites that He lays down on appearing before Him. Os requisitos que ele estabelece para comparecer diante dele. To worship the Lord and lead worship before Him. Para adorar o Senhor e para conduzir a adoração diante dele. And so, this becomes so key because in this conversation you see Joshua appearing before the Lord. E então, isto se torna tão chave porque nesta conversa você vê Josué aparecendo diante do Senhor. Standing before the Lord. De pé diante do Senhor. And then many powerful lessons emanate from there. E então, muitas lições poderosas emanam dali. That really go along with speak to the core of the Christian worship leader today. Que realmente vão e falam diretamente ao cerne do líder de adoração hoje. The ones that lead worship in the house. Aqueles que conduzem a adoração na casa. Because you see that when Joshua stands before the Lord, Porque você vê que quando Josué está de pé diante do Senhor, when he appears before the Lord, then the sinfulness of sin is the first thing that shoots out. quando ele comparece diante do Senhor, então a pecaminosidade do pecado é a primeira coisa que levanta. The reality of sin then comes to bear. A realidade do pecado então vem à luz. The gravity of sin in impeding access to God A gravidade do pecado impedindo o acesso a Deus is the first thing the Lord raises when Joshua appears before the Lord. é a primeira coisa que o Senhor levanta quando Josué comparece diante do Senhor. And in order to underscore to you another very important aspect that shows up, E para poder enfatizar para vocês um outro aspecto muito importante que aparece, when one stands, appears before the Lord, quando alguém está de pé, quando alguém comparece diante do Senhor, and says, I am a worship leader. I would like to lead worship. e diz, eu sou um líder de adoração, eu gostaria de conduzir a adoração. And when they go into that practice of standing before the Lord to lead worship, E quando eles vão, na prática, diante do Senhor para conduzir a adoração, I would like to underscore a second aspect, eu gostaria de frisar um segundo aspecto. a second feature, a second important benchmark, standard thing that happens Uma segunda característica, um segundo critério, um padrão muito importante, uma segunda coisa que acontece. when one appears before the Lord to lead worship. Quando alguém comparece diante do Senhor para conduzir a adoração. I'm saying, you see all of a sudden Eu disse que de repente você vê that Joshua is aware, becomes aware of the filthy garment he beholds. que Josué torna-se consciente das vestes imundas que ele está vestindo, Of the defilement da corrupção that has now befallen the sacred garment of appearing before God. que agora aparecem nas vestes sagradas usadas para comparecer diante de Deus. In order to bring out the second thing, other than the sinfulness of sin that really comes out, E para poder trazer esta segunda coisa, além da pecaminosidade do pecado que aparece, when one appears before the Lord as a worship leader, to lead worship, quando alguém aparece diante do Senhor como um líder de adoração, para conduzir a adoração, then I'm now reading from Isaiah chapter 6.
Então agora eu vou ler em Isaías capítulo 6. to bring out another aspect of what becomes very glaring as one stands before the Lord. Para ressaltar um outro aspecto daquilo que se manifesta enquanto alguém está diante do Senhor. Isaiah chapter 6 verse 1 on, it says, Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante, ele diz: in the year that King Uzziah died, I saw in a vision the Lord sitting on a throne, high and lifted up, high and exalted. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um trono alto e sublime, alto e exaltado, With the train of his royal robe filling the most holy part of the temple. e as abas das suas vestes reais enchiam toda a parte mais santa do templo. Above him, seraphim, the heavenly angels, heavenly beings, Acima dele, serafins, os anjos celestiais, os seres celestiais, a class of angels of the Lord called the seraphim, uma classe de anjos do Senhor, chamados serafins. the cherubim and the seraphim, those are simply the ranks of angels. Há os querubins e os serafins, e estas são simplesmente estirpes de anjos, The ministering angels of the Lord. os anjos ministradores do Senhor. The heavenly beings stood. Each one had 6 wings. Os serafins estavam por cima dele. Cada um deles tinha 6 asas. With 2 wings he covered his face, and with 2 wings he covered his feet, and with 2 wings he flew. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Isaiah chapter 6 verse 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. And one called out to another saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. The whole earth is filled with his glory. Toda a terra está cheia da sua glória. Verse 4 then he says, No versículo 4, então, ele diz: And the foundations of the threshold trembled at the voice of him who called out. As bases do limiar do templo se moveram à voz do que clamava. And the temple was filled with smoke. In other words, the cloud of God, the smoke of God. E o templo se encheu de fumaça. Em outras palavras, a nuvem da glória de Deus, a fumaça de Deus. Then I said, Woe is me, for I am ruined. E então eu disse: Ai de mim, porque estou perdido. Because I am a man of ceremonially unclean lips. Porque sou um homem de lábios cerimonialmente impuros. Remember, this is amplified. Lembrem-se que esta é a versão amplificada. And I live among the people of unclean lips. E habito no meio de um povo de lábios impuros. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Then he says, verse 6 of Isaiah chapter 6, Então ele diz, versículo 6 de Isaías capítulo 6. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, which he had taken from the altar with tongs, very hot with tongs. que ele havia tirado do altar com pinças, muito quente, com pinças. Verse 7 he says, No versículo 7 ele diz: He touched my tongue with it and said, Listen carefully. Ele tocou a minha língua com a brasa e disse: Ouça cuidadosamente. This has touched
your lips. Isto tocou os teus lábios. Your wickedness, your sin, your injustice, your wrongdoing is taken away. A sua iniquidade, o seu pecado, a sua injustiça, a sua transgressão foi tirada. And your sin atoned for and forgiven. E o seu pecado expiado e perdoado. So Isaiah chapter 6 verses 1 to 7. Então, Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7. Really goes a long way to complement, to blend. Realmente vai um longo caminho para complementar, para misturar. With the book of Zechariah, chapter 3 that I have just read also, verses 1 down. Com o livro de Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 em diante, que eu já li. And you see, even as Joshua in Zechariah, E vocês veem que quando Josué, no livro de Zacarias, Joshua appears before the Lord to worship the Lord. Josué aparece diante do Senhor para adorar ao Senhor, To lead worship, to be a worship leader. para conduzir a adoração, para ser um líder de adoração. And you see that Joshua there represents the priestly worship, the worship of the priest. E você vê que Josué lá representa a adoração sacerdotal, a adoração do sacerdote, The worship leader, do líder de adoração. he represents the nation of Israel standing before the Lord. Ele representa a nação de Israel, ficando diante do Senhor, To lead all the nations before the Lord, he's worshiping the Lord, the worship leader. para conduzir toda a nação diante do Senhor, para adorar ao Senhor, o líder de adoração. And that's why you see there is the mention of the turban. E é por isso que vocês veem que ele menciona o turbante. And turban was the symbol of priesthood, the worship leader. E o turbante era o símbolo do sacerdócio, o líder de adoração. And then when Joshua stands before the Lord of hosts, E então, quando Josué está diante do Senhor dos exércitos, the Lord Jehovah Yahweh, o Senhor Jeová Yahweh, the mighty God of Israel, to worship the Lord, o poderoso Deus de Israel, para adorar ao Senhor, then the first thing that comes out is the garment, the filthy garment. então a primeira coisa que se manifesta são as vestes imundas, sujas, The sinfulness of sin before the Lord. a pecaminosidade do pecado diante do Senhor. In other words, the sinfulness of mankind, man. Em outras palavras, a pecaminosidade da humanidade, do homem. And I said, I would like to read Isaiah 6, 1 to 7 in order to complement that. E eu disse, eu gostaria de ler Isaías 6, versículos de 1 a 7, para complementar isto. To raise up another thing, another factor Para ressaltar uma outra coisa, um outro fator, that really exalts, raises itself when you stand before the Lord of hosts. que realmente ressalta, se levanta quando você está diante do Senhor dos exércitos. Jehovah Yahweh is his name. Jeová Yahweh é o seu nome. As a worship leader, even a pastor in this case. Como um líder de adoração, ou até mesmo como um pastor neste caso. And you see that when Isaiah here, Isaiah the prophet, E você vê que quando Isaías aqui, Isaías o profeta, the prophet of Yahweh, the prophet of Israel, o profeta de Yahweh, o profeta de Israel, stands before the Lord of hosts. quando ele está diante do Senhor dos exércitos, Then the holiness of God, that's the second thing I wanted to raise here. então a santidade de Deus
esta é a segunda coisa que eu quero ressaltar aqui. The holiness of God becomes apparent. A santidade de Deus torna-se visível. The dreadful holiness of God consumes Isaiah, he collapses. A temível santidade de Deus consome Isaías e ele sucumbe. He cannot function. Ele fica sem ação. When Isaiah stands before the Lord to worship the Lord, Quando Isaías vai diante do Senhor para adorar ao Senhor, then the holiness of the Lord, então a santidade do Senhor, the awesome holiness of God, a assombrosa santidade de Deus, the dreadful holiness of God, a aterrorizante santidade de Deus, all of a sudden behold, and he cannot function. repentinamente se manifesta e ele perde a ação. He collapses and says, woe unto me. Ele sucumbe e diz, ai de mim. So when a worship leader stands before the Lord, Então, quando um líder de adoração fica diante do Senhor and says they want to lead the congregation into worship, e diz que ele quer conduzir a congregação a adorar, this is what emanates from the throne of God. This is what happens to them. isto é o que emana do trono de Deus. Isto é o que acontece com eles. That the first obviousness, the first obvious attribute that comes through Que a primeira coisa óbvia, o primeiro atributo óbvio que se manifesta, as you stand as a worship leader, leading the congregation and the church into worship, quando você se levanta como um líder de adoração, conduzindo a congregação e a igreja a adorar, worshiping the Lord, adorar ao Senhor, the first thing that hits the sin is the sinfulness of sin. a primeira coisa que entra em cena, que se manifesta, é a pecaminosidade do pecado. And how God is totally and absolutely intolerant to sin. E o quanto Deus é totalmente e absolutamente intolerante ao pecado. How the Lord Jehovah has zero tolerance to sin. Como que o Senhor Jeová tem zero tolerância ao pecado. For those that appear before him, worship him. Para com aqueles que aparecem diante dele para adorá-lo. And then, E então, now from Isaiah, the next thing that comes out agora de Isaías, a próxima coisa que aparece, other than the sinfulness of sin that beholds, além da pecaminosidade do pecado que surge, that dawns on he that now appears, que surge agora naquele que agora comparece, then now the awesome, the unbearable holiness, então agora a espantosa e insuportável santidade, the unbearable holiness of Jehovah Yahweh, Isaiah collapses. a insuportável santidade de Jeová Yahweh, Isaías sucumbe. But when you look at the two scriptures I've read for you as our foundation tonight, Mas quando você examina as duas escrituras que eu li para vocês como nosso fundamento nesta noite, then you see very clearly, blessed people, então vocês veem muito claramente, povo abençoado, that in Zechariah chapter 3, he brings you all the way, even to the place of remission. que em Zacarias capítulo 3, ele o traz todo o caminho até a redenção, Where there is repentance and then the forgiveness of sin. onde há arrependimento e então o perdão de pecado. It's like an entire gospel, a complete gospel. É como um evangelho inteiro, um evangelho completo. The complete gospel is spoken right there in Zechariah chapter 3, verses 1 as you go down to verse 6.
Um evangelho completo é falado lá em Zacarias capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Because you reach a place where now Joshua, Porque você chega a um lugar onde agora Josué, the sins are forgiven, the filthy garment is taken away. os pecados são perdoados, as vestes sujas são removidas. And he receives forgiveness. Restoration does take place. E ele recebe perdão. A restauração acontece. Purification takes place. Purificação acontece. But when you read Isaiah 6, 1 down, Mas quando você lê Isaías 6, do 1 em diante, the holiness of God, a santidade de Deus, the unbearable, the unfathomable, the awesome holiness of God, a insuportável, a insondável, a espantosa santidade de Deus, strikes whoever stands before the Lord. Isaiah in this case. fere qualquer um que está diante de Deus, Isaías neste caso. And then the sinfulness of sin, how sinful man is. E então a pecaminosidade do pecado, quão pecaminoso é o homem. Now is opened up. Agora é aberto. Finally opened up. Finalmente é aberto, evidente. And then as you go down, then you see now the ministering angel. E enquanto você continua lendo, agora você vê o anjo ministrador. The angel comes and takes the coal, the burning coal, with the tongue and places in the tongue of Isaiah. O anjo vem e pega uma brasa viva com uma pinça e coloca na língua de Isaías. That is now the process of purification. Este é agora o processo de purificação. But it's awesome that when one stands before the Lord, Mas é espantoso que quando alguém está diante do Senhor, the standard the Lord raises as a worship leader, que o padrão que o Senhor estabelece para o líder de adoração, the standard he raises for you, the requisite, o padrão que ele estabelece para você, o requisito, is holy, holy, holy is the Lord of hosts. é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Holy is the Lord Almighty. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. That means as a worship leader, Isto significa que como líder de adoração, even as you prepare to appear before the Lord tomorrow, enquanto você se prepara para comparecer diante do Senhor amanhã, to worship the Lord on Sunday, para adorar o Senhor no domingo, then the Lord has spoken very clearly here. então o Senhor falou muito claramente aqui. He has said, holiness, holiness, holiness is all that matters unto the Lord. Ele disse que santidade, santidade, santidade é tudo o que importa para o Senhor. Before you appear before Him to worship the Lord. Antes de você comparecer diante dele para adorar o Senhor. And in this conversation, it's absolutely apparent E nesta conversa é absolutamente muito visível that what Isaiah was doing, que o que Isaías estava fazendo, the standing before the throne of God, que estar diante do trono de Deus, is not any different não é nada diferente from what you are doing as a worship leader. daquilo que você está fazendo como um líder de adoração, Standing before the congregation and before the Lord, leading them, worshiping the Lord. ficando diante da congregação e diante do Senhor, conduzindo-os e adorando ao Senhor. And I love this because this now brings gravity E eu amo isto, porque isto agora traz gravidade to the many occasions when the Lord has taken me before His throne room
Às muitas ocasiões, quando o Senhor me levou diante da sua sala do trono, into his throne room, dentro da sua sala do trono, now you're beginning to understand the finer details I have not shared. agora vocês estão começando a entender os detalhes mais precisos que eu não compartilhei, Of the gravity that is laid, the dreadfulness of the holiness of God. da gravidade que há, quão aterrorizante é a santidade de Deus, That happens at the throne of God. e que acontece no trono de Deus. Now this begins to give the untold story Agora, isto revela a história que não é contada, of the many missions, many times the Lord has taken me into his throne room das muitas missões, das muitas vezes que o Senhor me levou até a sua sala do trono, to be able to commission me, to give command and instruction para poder me comissionar, para dar ordens e instruções regarding the current ongoing agenda of heaven on the earth. a respeito da agenda do céu na terra que está acontecendo atualmente. Let us go into greater detail for you, the worship leaders. Vamos agora a maiores detalhes para vocês, líderes de adoração, That are planning to appear before the Lord tomorrow. que estão planejando comparecer diante do Senhor amanhã. Why is it that Josué, Por que é que Josué, Joshua's clothes are filthy? What is the Lord transmitting from there? as vestes de Josué estão sujas? O que é que o Senhor está transmitindo lá? What is he broadcasting abroad in that way? O que é que ele está anunciando para todos desta maneira? By saying Joshua was dressed in filthy garments. Quando ele diz que Josué está vestido com vestes sujas, imundas. We are all too much aware. We are all well aware Todos nós estamos totalmente cientes that as you become born again and receive Christ que quando você nasce de novo, recebe Cristo and receive the calling, e recebe o chamado. when you receive Christ, you receive the garment of righteousness. Quando você recebe Cristo, você recebe as vestes de justiça, The garment of holiness, as vestes de salvação, the garment of worship, as vestes de adoração, the garment of salvation that Jesus delivered at the Calvary cross. as vestes de salvação que Jesus entregou na cruz do Calvário. That is absolutely clear to all people. Isto é absolutamente claro para todas as pessoas. But the Lord is highlighting here that there is a standard. Mas o Senhor está enfatizando aqui que há um padrão, há um critério. And that's the garment you see Aaron in the book of Exodus 28. E estas são as vestes que você vê. Arão, no livro do Êxodo 28. Aaron also has to wear that garment before he ministers before the Lord in the priestly office. Arão também teve que usar estas vestes antes de ministrar diante do Senhor na função sacerdotal. In Exodus 28 that we are not reading tonight. Em Êxodo 28, que nós não estamos lendo nesta noite. But faith, they are appearing before Jehovah. Mas é o mesmo comparecimento diante de Jeová. And the Lord is saying that as one is called into the salvation of Christ, E o Senhor está dizendo que quando alguém é chamado para a salvação de Cristo, and then the Lord exalts you by election e então o Senhor te exalta pela eleição, to be able to stand before Him para poder comparecer diante dele and lead the congregation into worshiping Jehovah. e conduzir a congregação para adorar a Jeová. Then He says, Então ele diz: we need to be very careful, worship leaders, nós precisamos ser muito cuidadosos, líderes de adoração, those that lead worship across the different altars and churches to worshiping the Lord. aqueles que conduzem a adoração nos diferentes altares e igrejas
para adorar ao Senhor. And that blockade, he says, can only happen by sin. E este bloqueio, ele diz, somente acontece pelo pecado. And the enemy, in his own way, shrewd enough, E o inimigo é, pela sua própria maneira de ser, suficientemente astuto to be able to understand those things that when he do unto you, para poder entender aquelas coisas que quando ele faz para você, then he would impede of your appearing in the presence of the king. então ele pode impedir que você compareça na presença do rei. You'll be able to thwart, to frustrate Ele será capaz de impedir, de frustrar your effort to operate in your office as a worship leader. frustrar o teu esforço para operar na sua função como líder de adoração, Using certain things usando certas coisas that are defined in Zechariah, que estão definidas em Zacarias, they are defined as the seal on the garment or the priestly garment. que são definidas como a sujeira nas vestes sacerdotais, On the garment of worship. nas vestes de adoração. And this really appertains also to the worshipper. E isto também diz respeito ao adorador, Not just the worship leaders, e não apenas aos líderes de adoração, but the congregation. mas às congregações. And he says, E ele diz, the things that can really impede before you seek forgiveness, a sujeira, as coisas que realmente podem impedir antes de você buscar o perdão. then today we're going to look at many aspects of your comportement. E hoje nós vamos olhar muitos aspectos do seu comportamento, Your conduct as a worship leader, a sua conduta como um líder de adoração. and how you can bring reformation and revival E como que você pode trazer reforma e avivamento to your appearing there and executing leadership, leading worship. pelo fato de você comparecer lá e executar liderança, conduzindo a adoração. Before we arrive to where the angel takes the tongue Antes que chegássemos no lugar onde o anjo pega o atiçador, a pinça, and picks burning coal, place in the mouth. e pega a brasa viva e coloca na boca. In other words, representing the purification of the Lord, Em outras palavras, representando a purificação do Senhor, that is required to he or she, to anybody que é requerida dele ou dela, de qualquer pessoa, that stands before the Lord to worship Jehovah. que comparece diante do Senhor para adorar a Jeová. Purification. Purificação. And that holding of their tongues to take the hot coal from the altar. E este ato de pegar o atiçador e tirar a brasa viva de dentro do altar And place in the tongue e colocar na língua is the synonym of Zechariah. é o sinônimo de Zacarias, When the voice of the angel now says, take off his filthy garment. quando a voz do anjo agora diz: remove as vestes sujas dele. And that is the summation of the beauty E esta é a síntese da beleza, and the agenda and the mandate of the Messiah. da agenda e da missão do Messias, When he went to the cross and he removed the filth. quando ele foi para a cruz e ele removeu a sujeira. But how about then this reformation E então, e quanto a esta reforma? or the second deliverance that's going on by the Holy Spirit? Quando há uma libertação que está acontecendo pelo Espírito Santo. When apostasy now attempts to frustrate Quando a apostasia agora tenta frustrar, impedir the wearers of the robe of worship, aqueles que vestem as vestes de adoração, the garment of the Lord. as vestes do Senhor.
This is what we are addressing now. É disto que nós estamos falando agora.